Eu sei, Eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu sou metralhado desde 2017, porque eu falo isso do Neymar. Isso. Porque eu falo esse comportamento do Neymar, esse tipo de pessoa que o Neymar é. Isso. Esse tipo de ídolo que ele virou. Ou seja, ele não é ídolo de nada. Ele é uma referência negativa para quem segue. Ele tem súdito. O Neymar tem súdito, né? As referências que o Neymar passa para a juventude ou para quem quiser seguir Neymar é as piores possíveis. Piores possíveis. Um cara que correu atrás para ser perdoado do imposto de renda, com o ex-presidente lá, aquele cara que está lá. Um cara que cometeu crime ambiental e também correu atrás para livrar a cara. É um cara que corre atrás de tudo para livrar a cara. Um cara que quer fazer do Nordeste uma Las Vegas, cassino. Faz parte do grupo dele. Ele, mais algumas pessoas, inclusive candidatos a presidente, que querem fazer do Nordeste um resort de cassino. Então a preocupação dessas pessoas, do Neymar que nós estamos falando, é exclusivamente que a conta bancária é com ele e com mais ninguém. Ele não respeita ninguém, ele nunca respeitou ninguém, nenhuma vez. E nessa discussão de Neymar, Juca e todos vocês, eu quero colocar a imprensa. Eu sou um cara que eu faço parte da imprensa esportiva há 30 anos, mas eu não sou formado em jornalista. Então eu tenho os meus dois lados. Eu tenho o lado de jogador de futebol e tenho o lado de comentarista, mas que às vezes se mistura e eu me revolto com a profissão do jornalista esportivo, do comentarista esportivo, do colunista, do que for que seja do esporte. Porque tem uma legião de gente que colaborou para esse cara estar na Copa do Mundo. Tem uma legião de jornalistas, e eu não estou falando de influenciadores que viraram jornalistas. Eu não estou falando de jornalistas que viraram influenciadores. Eu estou pegando o pacote inteiro. Quantos escreveram, falaram, gritaram, bateram, gravaram vídeo martelando que ele tem que ir para a Copa, que ele tem que ir para a Copa, que ele tem que ir para a Copa? Quantos? Teve gente que pediu, que falou que aqueles que eram contra tinham que ser demitidos da sua profissão porque estavam mentindo. Quem estava mentindo agora? Quem é o mentiroso da história? Quem são os mentirosos da história que falaram que ele estava bem para jogar e chegou aqui e estava mal? Quem são os mentirosos que falavam que ele vinha aqui, que tinha que estar porque ele ia empolgar, porque a presença dele era imprescindível? O que ele fez? O que ele representou para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira, a não ser esse vexame final? Nós já estávamos passando o vexame, tomando 2-0 e ficando na roda da Noruega. Faltava a cereja podre de um bolo azedo, que foi o comportamento do Neymar. Então, olha só, eu não tenho eu tô com a minha consciência tranquilíssima, porque esse cara nunca me enganou. Nunca me enganou. Especialmente quando ele colocou o Neymar em campo. No momento que o Neymar entra em campo, o jogo fica totalmente favorável à Noruega. A Noruega teve mais posse de bola o jogo inteiro. Os 35% de posse de bola no primeiro tempo, segundo a Opta Esportes, foi a menor posse do Brasil em Copas do Mundo desde que essa empresa de estatísticas mede posse de bola. Ela faz isso desde a Copa de 66. São 60 anos. São várias Copas do Mundo, certo? Nunca o Brasil teve menos de 40%. Teve 35% no primeiro tempo e houve um momento que teve 27%. O Brasil deu a bola para o adversário mais uma vez. Mais uma vez fez isso. Mas a Noruega trocava muitos passes no campo de defesa, né? E quando perdia, o Brasil usava a arma de sempre. Uma transição, uma jogada de bola recuperada perto da área, como aquela do Vinícius que o goleiro defendeu com o joelho no primeiro tempo, e assim seguiu a seleção brasileira. Mas quando entra o Neymar, Vinícius na esquerda, o Endrick vai para a direita, ali acabou. Ali a Noruega toma conta do jogo, passa a trabalhar mais à frente, sobe um pouco as linhas e aí constrói as jogadas dos gols. Uma coisa curiosa que a gente falou aqui não é gozação, é falar sério, tá? Eu não brinco com coisa séria. Durante a semana a gente debateu sobre a questão do Haaland. O Haaland, muita gente falou, não foi só o Thiago que falou, não. Não, porque o Gabriel Magalhães conhece ele lá da Premier League, porque joga contra. Eu falei, o Dante também conhecia os alemães, tomou de 7-1. Gol de cabeça foi em cima do Gabriel Magalhães, porque, como disse o Flávio, ele é quase imarcável. A culpa não é do Gabriel, que é um belíssimo zagueiro, é muito bom jogador. É que marcar o Haaland é difícil demais. E quando a bola vem na medida para ele ali, é quase impossível.
É quase impossível. Enquanto ele ficou meio anulado do jogo, tudo bem. Na hora que a bola começou a chegar, um abraço. Ainda assim, no primeiro tempo, houve uma jogada de uma bola esticada, que ele arrastou os 2 zagueiros do Brasil, ganhou dos 2 zagueiros brasileiros, e aí o Odegaard se atrapalhou e não finalizou tão bem. O Alisson fez a defesa. Aliás, o Odegaard teve as melhores chances da Noruega no primeiro tempo. A Noruega teve chances, o Brasil teve chances, mas a proposta de jogo do Brasil, a proposta de jogo do Carlo Ancelotti, ela não combina com a seleção brasileira. O Brasil não é isso, a seleção brasileira não é isso. Ah, mas se ganha, aí você pode mudar o discurso. Não ganhou, então confirma a tese de que jogar sem a bola não é a natureza do futebol brasileiro. Dar a bola para o adversário e não saber o que fazer com ela, como a gente viu no jogo contra o Japão no primeiro tempo, não é característico do futebol brasileiro. Mas esse é o estilo de Carlo Ancelotti, nós alertamos aqui na Jovem Pan quando ele foi contratado. O Brasil vai ser um time de transição. Falamos isso lá atrás, tem mais de um ano. Porque é assim que ele trabalha. Renovaram o contrato por mais uma Copa do Mundo. É um técnico vitorioso, pode montar uma equipe vencedora, vai ter tempo para isso, mas achei o trabalho muito aquém. Foram 6 dias de intervalo entre o jogo do Japão e o jogo contra a equipe norueguesa. 6 dias. Um dia seguinte ali, uma folguinha e tal, normal. 5 dias de treinamento. Gente, não mudou nada. O Brasil não assumiu o controle do jogo em nenhum momento. Fica com a bola, Noruega. Vê aí, eu vou tomar de você, vou tentar fazer o gol. Todo mundo sabia que ia ser isso. É um repertório paupérrimo. Paupérrimo. E morreu abraçado com o Neymar, que nem deveria ter ido. E a cena patética para fechar, da pior maneira possível, a participação brasileira desse Mundial. É a cobrança do pênalti, o goleiro Leland e o Neymar se provocando, que é normal do jogo, e o Neymar, ao invés de se preocupar e dar a saída o mais rapidamente possível, para ver se podia ter mais um ataque, até teve, né? O Brasil jogou uma bola na área, e quem sabe o milagre do empate, ficou discutindo com o goleiro que riu ali, a centímetros do seu próprio rosto. O goleiro riu. Esse foi o desfecho, gente, da seleção brasileira. O Neymar marca o gol na Copa do Mundo, fica na estatística, marcou em 4 Copas, essa coisa toda, ele, Pelé, sei lá mais quem, sei lá se tem mais alguém. E daí, amigo, pra nada serve isso. A cena, essa foto certamente vai estar nos jornais, vai estar nos sites, vai estar estampada em todos os lugares. O Neymar discutindo ali, falando alguma coisa pro goleiro norueguês, e o goleiro rindo, porque estava 2-1 pro time nórdico, que despachou o Brasil. Vamos lá, 2006, França, 2010, Holanda, 2014, 7-1 Alemanha, 2018, Bélgica, 2022, Croácia, 2026, Noruega. Cada Copa, um europeu é ao gosto da seleção brasileira. E não repetem, hein? Não repetem. França, vou repetir, França, Holanda, Alemanha, certo? Bélgica, Croácia e Noruega. 6 seleções europeias eliminaram o Brasil nos últimos 20 anos em Copa do Mundo. Isso não é coincidência, amigos. Isso não é coincidência. E a simples contratação de um técnico europeu, italiano, não é o bastante. Tem muita coisa para se discutir sobre o futebol brasileiro, formação e tudo mais. Os jogadores, na minha opinião, um errou, outro perdeu. O Vinícius Júnior não tem que bater pênalti, nem no Real Madrid. Ele perdeu 4 em 14. 29% de pênaltis ele errou. Ele é mau cobrador de pênaltis. Não bate bem. Até quando acerta, bate mal. Vamos ver na coletiva o que o Ancelotti vai falar sobre isso, né? Se ele escolheu o Bruno Guimarães, que pode ter treinado, pode ter batido bem no treinamento, não sei como é que funcionou isso aí. Ele que vai poder explicar se alguém fizer a pergunta na coletiva daqui a pouco. Mas quem bateu, perdeu, paciência, fez uma ótima Copa, jogou muito bem. Bruno Guimarães, acontece. E o Endrick, que foi um passe do próprio Vinícius, que ele ficou na cara do gol, tinha acabado de entrar, estava frio, perdeu um gol que ele não costuma perder, acontece, paciência. O Odegaard também perdeu o gol, cara a cara com o goleiro, poderia ter feito também, chutou mal, chutou em cima do Alisson, então do ponto de vista norueguês também pode se falar a mesma coisa. Enfim, o Brasil perdeu porque foi mal treinado, gente, foi mal treinado, foi mal preparado, o trabalho do Ancelotti ficou aquém. Ele vai ter agora tempo para fazer um trabalho melhor e que ele consiga fazer pra gente poder aqui elogiar, mas o trabalho dele não foi bom, eu tô falando isso já há algum tempo, e pra mim, ele morreu abraçado com o Neymar, levou o Neymar, quando entra o Neymar, o time do Brasil acaba de uma vez por todas. Patética lá, aquela festa com influenciadores globais e etc. O Forrobodó, quando anunciaram o nome do Neymar, né? O jogador que ficou 30 dias sem tocar na bola, 37 dias sem jogar, que não decide o jogo contra o Recoleta, pelo Santos. Aí ele que vai resolver, ele vai solucionar. Ele batendo pênalti é muito bom, ele bateu bem de novo. Mas não pode ter um jogador em campo só pra bater pênalti, ou apostar no aleatório, vai que sobra uma bola pra ele. Gente, isso não pode ser sério. Isso pode ser sério. Convocou poucos meio-campistas, aí perdeu um por lesão. Hoje colocou o que ele convocou na última hora no lugar do lateral direito, né? O Ederson. Só tinha ele e o Fabinho como opção, depois que entrou o Danilo, né? A escolha até pelo Martinelli, acho que não foi o maior problema. O Martinelli jogou como meia ali, não acho que ele comprometeu, não. Né? Foi uma escolha ousada, mas o trabalho não foi bom, gente. O trabalho não foi bom. O Brasil, essa seleção brasileira foi uma seleção que veio aqui aos Estados Unidos para não ficar com a bola. Fica com a bola que eu vou roubar. Cara, isso é muito pouco. Isso aí, gente, é a seleção do Brasil, porra. É um técnico do primeiro escalão. Para fazer isso, é muito pouco.
Eu, sinceramente, acho muito que a geração não é boa, não sei o quê. Não tem isso. Os jogadores brasileiros, em média, estão no nível dos melhores jogadores de várias seleções. Você vai encontrar exceção aí na França. Na Argentina é o Messi. Os outros jogadores, um ou outro ali, você vai discutir que é melhor, que é pior. O Brasil tem jogadores melhores em algumas posições, eles têm outras, e assim vai. Inglaterra e Brasil, poderia ser o confronto? Também, mais ou menos equivalente, não tem grande diferença. É só ver a posição desses jogadores, onde eles jogam. Real Madrid, Manchester City, Manchester City, Manchester United, Arsenal, campeão inglês, PSG, campeão europeu. Tem jogadores nesses times todos aí. Então, eu acho que não foi bom o trabalho, esse primeiro estágio do Ancelotti, e hoje eu acho que quando ele mexe no segundo tempo, acabou. Ali acabou a seleção brasileira, ali era só numa jogada aleatória, e foi justamente quando os noruegueses tomaram conta do jogo, e o Flávio disse muito bem, é muito difícil no jogo desse o Haaland não fazer nenhum gol. Você tem que matar a jogada no nascedouro. E a bola já tinha passado a pequena área, uma jogada que ele deu ali um carrinho e não alcançou. Ou seja, o gol já estava começando a cheirar. Estava começando a aparecer, foi amadurecendo. Uma hora aconteceu. A bola chegou na medida. Aliás, as mexidas do técnico norueguês funcionaram muito bem, né? Porque veio do banco quem deu a assistência pro primeiro gol, né? Vou até ler aqui, é o Schjelderup, né? O jogador que entrou no lugar do Nusa e fez o cruzamento pro primeiro gol. E ali a Noruega já abriu o placar, né? E o segundo gol também foi assistência dele, né? Ele deu as duas assistências. Eu digo sempre que Copa do Mundo, os jogos são decididos em pequenos detalhes. Hoje acabou sendo decidido aí em 4 detalhes. Um pênalti perdido, o Bruno Guimarães bateu bem na bola, mas o goleiro foi nela certo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Tivemos chances de gol no primeiro tempo. Tivemos a mais clara delas, o Ender, que entrou com 40 segundos que ele estava em campo. Vini Júnior fez mais uma jogada fantástica, botou na frente do goleiro. No segundo toque ele adiantou demais a bola, não deu para driblar o goleiro, não deu para nada, a não ser tocar daquele lado, e acabou tocando para fora. Se o Brasil faz 1-0, a Noruega tem que mudar seu jogo, não pode ficar aquele toque de bola atrás, vai no goleiro, volta aqui, vai no goleiro, volta aqui, vai. E quando chega lá na frente, eles tocam muito bem a bola. O Alisson já tinha feito também 2 defesas importantíssimas, se faça justiça ao Alisson. Eles fazem 1-0. O Haaland pegou não sei quantas vezes na bola, mas ele tentou o gol 2 vezes e fez os 2. A subida de cabeça com o Gabriel Magalhães, o jeito que ele mexe a cabeça para fazer o gol é impressionante lá no terceiro andar. E depois a outra deixaram ele arrumar a bola, ele arrumou no pé direito, arrumou no pé esquerdo, deu uma pancada pro gol e fez o segundo gol. Mas quando estava 1-0, o Brasil teve 2 chances de gol. Uma impressionante, que é o detalhe que faz a diferença do jogo e que faz a desclassificação. Ia sendo um gol contra. O goleiro que foi o herói da Noruega, não foi o Haaland com os 2 gols, que isso ele faz sempre. O goleiro foi o herói, com as defesas que fez, pegar o pênalti e tudo isso. O cara disputou a bola, chutou pra cima, ela ia cair dentro do gol. Eu tomei o fôlego pra gritar o gol, o goleiro conseguiu, de onde estava, pular pra trás, tocar com a ponta do dedo na bola e ela bater na trave. E depois o Casimiro, na única jogada realmente que se esperava com a entrada do Neymar, que Neymar e Vini Júnior fizessem pela esquerda, e o Casimiro podia ter tocado por baixo pra alguém fazer, tentou o chute, pegou tão mal na bola, ele cruzou, mas com tanta força que não saiu nem pela linha de fundo, saiu pela linha de lado. Um desses 2 lances, mas principalmente o que o goleiro salvou e foi na trave, levava o jogo para prorrogação. Mas não estava escrito que seria assim. São coisas do futebol. Agora eu repetiria as palavras do Marquinhos. O trabalho foi sério, vinha melhorando a cada jogo. E que não se queime os jovens que vão trabalhar com o Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Temos muitos jogadores jovens, muito bons, para que se faça um trabalho. Quem sabe se repete. Em 90 fomos tão mal, caímos também no 5º jogo, no 4º jogo, nas 8ª de final também. Agora, 8ª foram 5 jogos. E depois, 4 anos depois, muitos daqueles jogadores conquistaram o tetracampeonato. Ancelotti é um grande técnico. Eu sempre elogiei o trabalho dele e ele vinha fazendo um belíssimo trabalho, mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Quando ele botou o Endrick, veja que o Endrick quase fez um gol, outra arrancada, mas aí ele coloca o Neymar, na esperança que o Neymar fosse decidir o jogo junto com o Vini Júnior pela esquerda, e joga o Endrick lá para a direita, ou seja, mata a jogada do Endrick. O Neymar não pode ser centroavante, jogar de costas, ser centroavante, disputar jogada com um zagueiro de 1,97 m, 1,98 m. Ele veio mais para a esquerda, ficou um buraco, ninguém por ali para aproveitar. O Brasil jogou errado, tomou o segundo gol. Então